Olá, alunos! Na aula de hoje nós iremos falar sobre condicionais de escolha caso. Então vamos lá, vamos declarar uma variável do tipo inteiro. Eu vou dar o nome de valor 1 do tipo inteiro e vou pedir para que o meu usuário ele entre com algum valor. Então, escrival digite um número. Vou pedir para que ele leia o meu número, leia valor 1, e agora eu vou entrar com a minha condicional escolha caso. Então, escolha, sempre eu preciso definir o que é para ele escolher. Então, escolha. O que nós queremos agora? Eu quero que ele escolha o meu valor, valor 1. Então, caso o meu valor for 1, então ele vai executar uma função. Escreva você digitou 1. Caso 2, também a mesma coisa, escreval ou escreva L, você digitou 2. E outro caso, se eu não digitar nem 1 e nem 2, eu preciso que ele execute uma outra função para mim, que ele vai dizer alguma coisa para mim e vai finalizar o meu sistema. Então, outro caso, escreva L, você digitou outro número. Então, vamos lá, revendo o nosso algoritmo. Eu declarei uma variável do tipo inteira, que eu dei o nome dessa minha variável, valor 1, e pedi para que o meu usuário entrasse, ele digitasse um número, e pedi para que ele leia o meu número. Agora eu quero que, quando esse número que o meu usuário digitar, se ele for 1 ou ele for 2, ele me diga na minha tela qual foi o valor que eu digitei. Mas isso só se for 1 ou 2. Se ele for outro valor, se ele for 3, 4 e assim sucessivamente, ele vai dizer para mim que eu digitei um outro número qualquer. Então vamos lá, executar, algoritmo executar. Vou esperar ele executar aqui. Digite um número, vou digitar o número 1, que foi o meu caso. Desculpa, esqueci de fazer aqui, fim, escolha. Até bom que deu erro para vocês verem. Vocês precisam fechar, igual lá no fim C. Lá no fim C, lembra que a gente abriu o C e tinha que finalizar com o fim C? Aqui nós também precisamos. Nós definimos o escolha, nós precisamos finalizar o escolha. Então vamos executar novamente. Algoritmo, executar. Número 1. Você digitou 1, porque eu disse, se caso o número que eu digitar for 1, então ele vai escrever para mim, você digitou 1. Vamos ver o outro caso. Executar, vou digitar o número 2, você digitou 2. Porque eu disse, se caso o meu usuário digite o número 2, é para que ele escreva para mim, você digitou 2. Caso o meu usuário digite qualquer outro número que não seja 1 ou 2, por exemplo, vou digitar o número 5, você digitou outro número. Vamos fazer agora usando um caractere. Vou definir aqui como palavra e vou dizer que essa minha variável é do tipo caractere. Aqui eu vou pedir para que ele digite uma palavra
aqui, eu vou trocar também, que ele precisa ler agora a minha variável que eu declarei que agora é palavra. E escolha palavra. Caso a minha palavra digitada for Ederson, por exemplo, ele vai fazer alguma coisa. Mas lembrem-se que toda vez que eu vou declarar, vou atribuir um valor que seja do tipo caractere ou string, nós precisamos declarar entre aspas duplas. Então, coloque aqui: boa noite, Ederson. Caso a minha segunda palavra for Maria, então ele vai: boa noite, Maria. Caso qualquer outro valor que eu digitar, eu vou colocar não que conheço. Vamos executar. F9. Digite uma palavra. Ederson. Boa noite, Ederson. Ele entrou na minha condição. Caso a minha palavra for Ederson, então ele vai dizer para mim: boa noite, Ederson. Vamos para o segundo caso. F9. Se eu digitar Maria, boa noite, Maria, porque eu entrei na minha segundo caso. Tipo, escolha a minha palavra. Se o meu caso, no caso aqui, caso fosse, que recebe a minha palavra Ederson, ele é falsa, porque eu digitei Maria. Então ele vem para minha segundo caso. Então, o meu segundo caso, a palavra é Maria? Então ele vai executar o meu escreva dizendo boa noite, Maria. Agora, se eu digitar qualquer outro nome, por exemplo, Ana, ele vai comparar. O meu primeiro caso é Ederson? Não. O meu segundo caso é Maria? Não. Então, ele entra no outro caso, dizendo que não te conheço. Muito obrigado e até a próxima aula.